E o título dessa mensagem é "Se tu uma bênção". Lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus diz assim a Abraão: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou essa palavra a um dos maiores personagens da Bíblia, que é o patriarca Abraão. À época, ele ainda se chamava Abrão. E ao ler essa passagem, eu cheguei a uma conclusão. Quando o Senhor salva alguém, quando o Senhor chama alguém, quando o Senhor introduz alguém na sua igreja, Ele nos abençoa, não para nós apenas portarmos uma Bíblia. Quando o Senhor chama alguém, quando Ele salva essa pessoa, quando Ele coloca essa pessoa dentro da igreja, é para que ela seja uma bênção. Nós um dia fomos chamados por Deus para que nós sejamos uma bênção. Foi isso que aconteceu com aquele homem Abrão, que vivia no meio de um povo idólatra, que era de uma família tradicional, e agora o Senhor chamou aquele homem, fez aquelas promessas maravilhosas a ele, mas também determinou a ele qual era o propósito que Deus tinha com tudo aquilo. Qual era o propósito de Deus para a vida daquele homem? O propósito de Deus para a vida de Abraão é que ele fosse uma bênção. Queridos irmãos, a mesma coisa acontece conosco hoje, nos dias de hoje, comigo e com você. Nós não somos salvos simplesmente para conduzirmos uma Bíblia. Hoje em dia ninguém nem leva a Bíblia, né? Eu também já estou ficando moderna, estou com a Bíblia que o Rafael colocou no meu celular e eu ando com ela para baixo, para cima. Agora eu descobri que ela fala também. E quando eu não quero ficar lendo, eu ponho ela para falar e fico ali só ouvindo, né? É uma bênção. E quando Deus nos salva, não é para nós dizermos uns glória a Deus e aleluia, para cantar uns corinhos, cantar junto com o nosso irmão aqui, a nossa irmã, que cantam tão bonito. Não é também apenas para nós cuidarmos dos nossos próprios interesses. Hoje, os testemunhos que foram dados aqui provaram que quando você põe o Senhor em primeiro lugar, Ele faz todas as coisas por nós. A Bíblia diz para buscar primeiro o reino e todas as coisas seriam acrescentadas. E isso é verdade. O Senhor também nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, para que eu e você sejamos uma bênção. Então, como é que nós estamos desempenhando a nossa função? Como é que isso está acontecendo? Será que os pastores da igreja, será que os nossos parentes, evangélicos ou não, será que os nossos vizinhos, será que os nossos colegas de trabalho, será que aquela pessoa que estuda com você, será que todas essas pessoas podem dizer acerca de mim e de você: eu conheço um crente que é uma bênção? Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas não crentes que usam desculpas para dizerem que não gostam de crentes, e nós sabemos que isso é comum. A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, mas por outro lado, algumas vezes nós encontramos pessoas que dizem que não vão à igreja ou que não são crentes porque trabalham com crente, estudam com crente, moram com crente, tem um vizinho crente, que é uma tristeza. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser uma bênção. Por outro lado, quando alguém abre a boca e testifica, alguém diz que o crente é uma bênção, os céus se alegram, o inferno se entristece, porque nós estamos cumprindo a nossa missão. E quem disse foi Jesus, de sermos luz do mundo e sal da terra. Oh, glórias! Mas aonde
Aonde é que nós temos que ser uma bênção? Em que lugar nós devemos ser uma bênção? Há pessoas que acham que fazer a vontade de Deus é largar tudo, se enclausurarem num convento. Uns viram capuchinhos, outros vão para uma caverna, não é? Se tornam monges, outros se tornam freiras, ficam lá isolados do mundo, pensando que isso é a vontade de Deus para a vida deles. Mas será que eles estão certos? Vamos meditar. Será que essa seria a vontade de Deus para a vida de cada um de nós? Será que seria certo a gente se isolar para se tornar mais santo? Para saber a resposta a essa pergunta, basta você olhar a vida de Jesus. Mas Deus não quer o ser humano isolado, porque o ser humano é um ser social. Já pensou numa pessoa crente que aceita Jesus como Salvador? Ela vai morar dentro de um castelo, ou mesmo numa casa, dentro de um mato, ou ali ela vai com quem que ela vai se relacionar? Como podemos ser uma bênção dessa maneira? Vivendo como eremitas. Mas será que Jesus não quer isso mesmo de nós? Como saber a vontade de Deus? Então nós vamos olhar para a vida de Jesus. Jesus não se escondeu durante o seu ministério. Jesus não se enclausurou, ao contrário. Lá onde havia gente, Jesus estava. Jesus estava em casamento, Jesus foi a enterro, Jesus estava na sinagoga, Jesus estava onde havia necessidade da sua presença. Mas onde é que eu tenho que ser uma bênção? Onde é que você e eu temos que ser uma bênção? Em primeiro lugar, nós temos que ser uma bênção dentro do nosso lar. E isso é o mais difícil. Quando Jesus mandou ir por todo mundo, Ele mandou começar pelos mais próximos. E isso é o mais difícil. Tudo tem que começar no nosso lar. Jesus, quando deu a ordem a seus discípulos para que eles saíssem e pregassem o evangelho a toda criatura, Ele não disse: olha, vocês comecem lá pelos confins da terra, vão para bem longe, onde ninguém conhece vocês, ninguém sabe os defeitos de vocês, ninguém sabe como vocês são. Não, ao contrário. Também não disse: venham chegando até Jerusalém. Não disse: comecem por Jerusalém. Não, eu e você temos que ser uma bênção começando em nossos lares. Se você não for uma bênção e eu não for uma bênção no nosso lar, não vai ser uma bênção em lugar nenhum. Quem não consegue ser uma bênção dentro da sua casa, não consegue ser uma bênção em lugar nenhum. O marido tem que ser uma bênção para a esposa tem que ser uma bênção para o marido, os pais têm que ser uma bênção para os filhos e mais ainda, os filhos têm que ser uma bênção para os pais. Porque a Bíblia diz que a gente não tem só que ser uma bênção para eles. A Bíblia diz que nós temos que honrá-los o tempo todo. E não importa se o pai, ele cuidou de você desde que você nasceu, se a mãe cuidou de você desde que você nasceu, se ela te abandonou, se o pai te abandonou, não importa. A Bíblia diz que nós temos que ser uma bênção para eles e que nós temos que honrá-los. E aí nós vamos ver lá, se nós fizermos isso, nós vamos ver lares estruturados e o diabo vai ficar envergonhado, porque uma das maiores lutas do inimigo é destruir a família, porque se ele destrói a família, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, porque tanto a igreja como a sociedade de uma forma geral são formados por famílias. Então eu tenho que ser uma bênção dentro do meu lar. O povo precisa ver que eu sou uma bênção no meu lar. As pessoas devem ter acesso ao meu lar, os meus familiares, para que testemunhem de mim e eu deles. Nós fomos chamados por Deus para sermos uma bênção. E é muito triste ver a mulher ressentida com o marido e vice-versa. Quando isso acontece, o lar está trincado e o diabo está fazendo aquilo que ele quer, que é roubar, matar e destruir. Quando você vê pai falando mal dos filhos e vice-versa, é uma coisa muito triste. Mas quando o marido diz que a esposa é uma bênção, quando os filhos dizem que o pai é uma bênção, e quando o pai diz que o filho é uma bênção, aí você envergonha o inimigo e Deus é glorificado
chamado na sua vida. Ser tu uma bênção. Nós devemos ser bênção aonde quer que nós possamos ir. Ser tu uma bênção e comece pela sua casa. Muitos pregadores dizem que Noé pregou 120 anos e não ganhou ninguém. Mas isso não é verdade. Noé fez uma coisa que se todo crente fizesse, seria uma maravilha. Nós temos que ganhar aqueles a quem Deus nos deu. Jesus mandou começar pelo mais difícil, o nosso lar, a nossa família. A Bíblia diz que quem abandona um dos seus é pior do que um ímpio. Irmãos, as nossas orações mais concentradas, os nossos esforços maiores, tem que ser pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas nossas esposas, por aqueles a quem Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus nos deu um nome e um sobrenome. O sobrenome é o nome de família. Essa família, Deus nos colocou no meio delas para nós clamarmos por eles. Nós que aceitamos a Cristo, que nos colocamos na brecha, temos que ser coluna dessa família. Nós temos que nos colocar lá e temos que começar dentro da nossa casa. Noé ganhou a família dele. Os outros não foram salvos porque não creram. Os outros não creram, mas a família de Noé creu. Mas por que é que a família de Noé creu? Porque Noé era um homem justo diante de Deus. Ele não mentia para a família dele. A Bíblia fala sobre mentira 68 vezes. E diz, não mintais uns aos outros, deixai a mentira e falai a verdade, emudeçam os lábios dos mentirosos. E lá em Provérbios, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, aí ele cita mais alguns, e por último, a língua mentirosa. Lá em Apocalipse 21, diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A família creu porque com certeza Noé não mentia para a mulher, não mentia para os filhos, e tem pais hoje por aí que falam para os filhos alguma coisa e os filhos não acreditam mais. Porque eles mentem descaradamente, da mesma forma os filhos. E quando falam a verdade, os pais não acreditam no que ele fala. Mas quando Noé disse à esposa e aos filhos que Deus ia mandar o dilúvio, eles creram. A Bíblia não diz que justa era a família de Jó. Se você for lá nos versículos 8 e 9, você vai ver que justo era apenas Jó. A Bíblia não diz a família de Jó era justa, andava toda na presença de Deus, o culto familiar era uma bênção, caía fogo no culto familiar. Quando a mulher de Noé falava, o povo todo ouvia. Os filhos de Ló eram uma bênção, tudo com a Bíblia debaixo do braço na igreja. Não, a Bíblia diz que ele era uma bênção. Noé era uma bênção. E diz que era um homem justo. Não diz a família de Noé era justa. A família de Noé era uma bênção. A família de Noé, quando orava, o chão tremia. Não, era Noé. Não eram os outros. Isso é muito interessante. Eu, quando tornei a ler, dessa vez eu marquei, leia em casa. E você vai ver, justo era ele. Quando Noé disse à esposa e aos filhos que Deus ia mandar o dilúvio, eles devem ter dito para suas esposas, é verdade, viu? Olha, as filhas de Jó, os filhos de Jó devem ter dito, olha, quando meu pai fala, água para, é verdade. Pode acreditar, e a Bíblia diz que creu toda a família de Noé. E diz a Bíblia que 8 almas foram salvas no dilúvio. Quem são essas 8 almas? Exatamente a família de Noé. Nós vamos dar testemunho em nossas famílias. Nós precisamos dar testemunho em nossas famílias. Vamos fazer voto com Deus. Vamos nos consagrar. Vamos orar e clamar para que Deus nos use para nossas famílias. Isso é muito importante. Irmãos, eu fico pensando, eu perdi meu pai há 5 meses.
E o que mais me consolou, aliás, a única coisa que consola nessa hora, é que meu pai foi meu filho na fé. Essa foi a única coisa que no outro dia me fez levantar, na hora de fechar o caixão, me fez ficar firme, porque eu sabia que Deus me levantou nessa família exatamente para dar testemunho, e que meu pai, eu não pedi, não falei nada, não fiquei com a bater na Bíblia na cabeça dele, não disse que ele ia para o inferno se não aceitasse Jesus, não. Eu fiz uma semana de monte, há uns anos atrás. E no último dia, quando eu entrei no meu quarto, cheguei do monte, tomei banho, entrei no quarto e fiquei ali sentado. Meu quarto era muito grande, era lá na casa do Lago Norte. Aí eu sentei numa poltrona, espalhei minhas coisas assim para arrumar, cansada. Ele entrou pelo meu quarto e disse: minha filha, eu quero esse Deus a quem você serve. Me leva na igreja que eu vou aceitar Jesus. Eu cumpri a minha missão com relação a ele naquele dia. O propósito de Deus para a minha vida com relação ao meu pai foi cumprido naquele dia. E eu levei meu pai para a igreja, e os últimos 6 dias nós passamos conversando sobre tudo, inclusive sobre Bíblia. Ele passou a ter uma Bíblia que eu dei na beira. No dia em que ele morreu, que eu cheguei no apartamento, a primeira coisa que eu reparei é que tinha uma Bíblia do lado do sofá onde ele sentava. Do lado dele, estava lá a Bíblia que eu dei. A sua função e a minha é ser uma bênção na nossa família. Não deixe para se preocupar com isso quando a pessoa estiver doente. Ore, clame. Toda pessoa que eu discipulo, eu ensino. Você tem que pegar o nome um por um da sua família e se colocar na brecha, orar por eles, jejuar por eles, clamar por eles, é todos os dias, irmãos. Então lá, eu mostro para todo mundo, a família inteira, eu faço a árvore genealógica e começo um por um. Nós temos que ser uma bênção nas nossas famílias. Não tem mulheres que não querem saber do evangelho, há mulheres por causa do testemunho do marido e vice-versa. Comece dentro de casa. Irmãos, muita gente diz para mim assim: mas pastora, você pregar para muçulmano deve ser muito difícil. Ir para o mundo muçulmano e pregar para esse povo, não é não, irmãos. Difícil é dar testemunho dentro de casa. Todo mundo que me pergunta: mas Mara, é difícil participar da igreja subterrânea? Eu não vou mentir, não, é difícil. É difícil você não poder abrir a sua Bíblia, é difícil você não poder orar alto, ainda mais eu que sou barulhenta, agitada. É difícil, mas mais difícil é dar testemunho dentro de casa. Diga a si mesmo e peça para o Senhor te ajudar. Eu quero ser uma bênção dentro de casa. Para você ser uma bênção, não precisa você perder a sua autoridade. E nem deve perder a sua autoridade. Não precisa ser autoritário, não precisa ser déspota, não precisa ser tirano. Você vai ver que a sua família vai mudar. Seja apenas crente. Apenas isso. Eu tenho 2 sobrinhos que para mim são como filhos. E eu estava sexta-feira, foi quando eu cheguei da reunião de oração. Eles são muito agarrados comigo, tanto que o meu sobrinho dizem que é a minha cópia e ele faz direito também. E ele foi lá: eu vou jantar aí com vocês. Aí foi, conversou e eu fui mostrar que a gente estava rindo e brincando. Nós temos o nosso grupo da igreja. E ele amou. Poxa, tia, que legal. É muito bom. A gente devia fazer um grupo. Tia, será que eu posso entrar para esse grupo? Eu falei: pode, meu filho, claro que pode. Poxa, que legal, é tão divertido. Eu nunca bati com a Bíblia na cabeça dele. Eu nunca fiz nada. Ele disse: tia, sabe o que eu aprendi? De tudo que você fala para mim de Jesus. Jesus foi ele, além de ser o Salvador do mundo, ele foi um revolucionário que mudou a história sem dar um tiro. Que interessante, não é, tia? Eu falei: é, meu filho. É isso mesmo. Ele é o Salvador de toda a humanidade e ele mudou a história da humanidade. Pois é, eu estava falando para os velhos que tudo que tem hoje, tudo é referência a Jesus. O Natal, isso e aquilo. Pois é, meu filho, é isso mesmo. Não precisa bater na cabeça deles. Não precisa dizer que vai ao inferno. Seja uma bênção. Se você for uma bênção, eles vão querer te imitar. E se
aí vai ser uma bênção dobrada. Porque você vai poder levá-lo a Jesus. Tem gente que diz que sua família ou parte dela não se converte por causa da igreja, por causa do pastor, por causa de alguns irmãos. Comece a ser uma bênção dentro de casa. E Deus vai mudar as coisas na sua família. É a promessa. Você quer ver os membros da sua família prosperarem? Quer ver os membros da sua família libertos, irmãos? Liberto de vício, liberto de extrema pobreza, liberto de tudo isso. Você quer ver libertação na sua família? Seja coluna, fique na brecha, fique ali em pé, que Deus vai fazer. Em segundo lugar, nós temos que ser uma bênção na igreja, irmãos. O Senhor não coloca ninguém na igreja para ser dor de cabeça, nem para o pastor e nem para os outros irmãos, nem para os obreiros e nem para os irmãos que estão do lado, de jeito nenhum. Deus não coloca você na igreja para o pastor viver chorando, não. Se Ele coloca você na igreja, para que você seja uma bênção dentro da igreja. Olha o testemunho que a Cris deu. Ela tomou uma posição diante de Deus. Você não pode deixar para o último lugar a obra de Deus. Faça o melhor que Deus colocar nas suas mãos. Se você é chamado para passar um pano de chão na igreja, faça com alegria. Seja o que for que você vai fazer, faça com alegria. E a Bíblia diz que Deus honra quem dá com alegria. E Deus se alegra, porque mesmo porque alguém tem que fazer alguma coisa, todos nós temos que fazer alguma coisa para Deus. Já estou terminando. A pessoa não é só uma bênção na igreja quando toca bem, canta bem, prega bem e dirige culto. De jeito nenhum, irmãos. De forma alguma. Ao contrário, não é? Muitas vezes essas coisas até a pessoa se enche de orgulho e começa a se achar tal. Não! Você é uma bênção na igreja quando você faz as coisas por trás, quando você prepara tudo, como a Arabi que preparou o almoço para o dia do curso que a Regina deu aqui, foi uma bênção. Ela não apareceu aqui, ela preparou o almoço, estava uma delícia o almoço que ela fez. Ela não estava aqui na frente dirigindo nada, mas Deus abençoou o trabalho das mãos dela. Ela fez com amor, fez com carinho e estava uma delícia, todo mundo comentou. Deus tem te abençoado como membro, como congregado, como parte do corpo de Cristo. Então seja também uma bênção para a igreja onde você congrega. E o maior elogio que o crente pode receber do seu pastor não é dizer que ele prega bem, que ele canta bem, que ele se veste bem, que ele mora bem, que ele tem uma vida próspera, nada disso. O maior elogio que o pastor pode fazer para você é dizer que você é uma bênção. Eu lembro que quando eu fui ungida pastora, a pastora me apresentou a minha candidatura, né? Que ela disse: eu vou ungir a Mara. E ela disse uma coisa, eu nunca vou esquecer, porque aos meus olhos não é verdade. Ela disse: a Mara, ela é, esqueci o termo, irrepreensível diante de Deus e dos homens. É por isso que eu vou ungir a pastora. Eu nunca vou esquecer. Eu sempre me esforcei para ser uma bênção para o meu pastor, uma bênção na igreja. Eu fui ungida 2 vezes na minha vida, 3. E todas as vezes o pastor disse exatamente isso. Quando eu fui agora, há poucos dias, morreu o meu primeiro pastor, que é o pastor Sóstenes Apóstolos. Todo mundo deve ter ouvido falar nele. E eu fui à igreja. A última coisa que ele fez foram 2 painéis que ele mandou fazer, poucos dias antes de morrer. Um painel na porta da igreja e outro painel dentro da igreja com o mapa do mundo. Dentro desses 2 painéis, ele colocou o nome de todos os missionários que passaram por aquela igreja. Lá estava o meu nome, tanto na entrada como no púlpito da igreja. Nós temos que ser uma bênção por onde quer que nós passemos. A gente não pode entrar e sair de uma igreja do mesmo jeito. Não é para isso que Deus nos chamou. Quando você passa num lugar, você tem que deixar a marca do crente. Você não pode ser caricato. Lá vem os glória a Deus, lá vem os Bíblia. Não precisa disso.
disso. Você tem que ser verdadeiramente uma bênção. O teu nome tem que estar escrito lá em cima. As obras que você faz têm que ser conhecidas. Em terceiro lugar, nós temos que ser uma bênção lá na profissão e no trabalho. Deus não chamou você para você ficar lá na rapada do trabalho, não. Para passar ano e ano, e Deus não faz nada, continua a mesma coisa, não. E lá no trabalho é consequência do seu humor, da sua honestidade, da sua pontualidade, irmãos. Crente tem que ser pontual, irmãos. Crente tem que ser misericordioso. Crente tem que estar pronto para o serviço, porque crente tem que ser servo. Nós já sabemos que a pessoa salva, ela é salva para ser uma bênção. Mas como me preparar para ser um crente que é uma bênção? Por que é tão difícil? Em primeiro lugar, nós temos que ser humildes. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Havia 400 anos que não se ouvia a voz de um profeta em Israel. E aí aparece João Batista e perguntaram a João Batista quem ele era. Imagina perguntar, quem é você, Mara? Aí eu vou logo dizer, eu sou a Mara. Eu tenho tantos anos, eu moro não sei onde, minha profissão é tal, eu sou pastora, não é? Cada um de nós vai dizer isso. Olha o que João Batista disse. Eu sou a voz do que clama no deserto. Não disse o nome dele, não disse o que ele fazia, ele só disse uma coisa. Eu sou aquele que a palavra de Deus diz há muito tempo que havia de vir para preparar o caminho do Senhor. Sejamos uma voz ungida que diz que ainda há esperança, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e é a nossa esperança. E um espírito de grandeza é carnalidade pura, irmãos. Quem arrota a grandeza está vazia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Deus. Quanto mais cheios de frutos, mais a árvore é arriada. Já percebeu isso? Quanto mais eu tinha uma árvore frutífera lá em casa, que eu esqueci o fruto agora, o nome? Esqueci. Quanto mais cheia, mais ela arriava, né? As que não têm fruto, ficam com os galhos para cima. Mas quanto mais fruto ela tem, mais ela fica com o galho arriado. Crente tem que ser como samambaia. Cresce para baixo, começa a crescer para cima e cresce. A crente tem que crescer para baixo. A segunda coisa para ser uma bênção é viver na unção do Espírito Santo de Deus. Mas não é viver falando em língua, falando em mistério e derramando óleo em tudo que é lugar que você passa, não. Não é isso. Não é sentir uma vez por ano e depois esquecer, não. É viver debaixo da mão do Senhor diariamente. Levante-se de manhã na unção e vá dormir na unção, agradecendo a Deus. Tem gente que se levanta resmungando e passa o dia todo resmungando e vai dormir resmungando. Eu estou cansado, não sei mais o que. Viva na unção e você não vai mais murmurar. Nunca mais você vai dizer que é difícil a vida de crente. Crente que vive na unção é uma bênção, irmãos, uma bênção. Crente que vive na unção gosta de cantar. Crente que vive na unção, a unção faz a diferença, porque Jesus foi uma bênção. Porque o profeta escreveu sobre ele que Deus o ungiu com o Espírito e com óleo de alegria. O que ele andou? Porque ele andou por toda parte, fazendo o bem a todos. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Que Deus abençoe todos os pais que estão aqui presentes e que todos nós possamos ter consciência de que nós precisamos ser uma bênção em casa, no trabalho e na igreja. Amém? Eu vou pedir nosso irmão, vamos cantar.